Fala, galera! Eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nós vamos falar hoje da teoria da cegueira deliberada ou teoria da instrução da avestruz. Instrução da avestruz? A avestruz está com a cabeça enfiada no buraco. Que é isso, né? Fica comigo aí, vamos ver o que se trata. Essa teoria recebeu vários nomes da doutrina. Cegueira deliberada, instrução da avestruz, evitação da consciência, ato de ignorância consciente. O que significam essas teorias, né? Que trouxe tantos nomes. O que se trata? Fica aí comigo que a gente vai descobrir. Então, a aplicação dessas teorias está ligada à lei de lavagem de capitais, a lei 9613 de 1998. Ficou conhecida no Brasil, ganhou uma repercussão no caso lá do furto ao Banco Central de Fortaleza, onde, passado pouco tempo, o sujeito compareceu numa concessionária de veículos e adquiriu 11 veículos de luxo à vista, pago em dinheiro, com notas de R$50 acondicionadas em sacos de nylon. E os empresários fizeram de conta que está tudo normal. Não questionaram a origem do dinheiro, não comunicaram ao COAF, porque transações comerciais que envolvem vultosas quantias, existe lá na Lei 9613 a obrigatoriedade do empresário comunicar ao COAF aquela movimentação. E ele não fez nada. Por quê? Porque para ele estava confortável. Quem é que vende 11 veículos de luxo num único dia e pago em dinheiro? E aí nós nos reportamos ao chamado homem médio, que é o que nos socorre quando nós queremos fazer ou precisamos fazer a análise jurídica da conduta, o elemento subjetivo. E aí perguntamos, o homem médio, o homem comum, o empresário dono de concessionária, é normal chegar lá com frequência alguém comprando 11 carros de luxo e pagando em dinheiro? A resposta só pode ser negativa. Portanto, eles estavam, no mínimo, numa situação suspeita, mas como era conveniente, porque eles estavam tirando proveito daquele dinheiro ilícito e eles não fizeram nada. Foram condenados em primeiro grau pela Justiça Federal, recorreram da decisão e foram absolvidos no TRF da 5ª Região. E aí vamos ver como que eles foram absolvidos numa situação dessa que tem previsão legal. Eles tinham que ter comunicado ao COAF, a operação era no mínimo suspeita e eles não fizeram comunicação, não questionaram e obtiveram uma vantagem, facilitaram a lavagem de capitais. Ocorre o seguinte, vamos adiante que no outro está melhor. No texto antigo, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, dizia o seguinte, esse era o texto antigo, foi modificado pela Lei 683, perdão. Dizia o seguinte, utiliza a atividade econômica financeira, bens ou valores que sabe é sinônimo de dolo direto, serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes. Ok. Naquela época, a conduta, para ser criminalizada, exigia o dolo direto. Por isso, eles foram acertadamente absolvidos pelo TRF-5, porque eles não tinham como demonstrar dolo direto. O que se tinha e era fácil demonstrar era o dolo eventual. Mas se fosse hoje, ou melhor, se fosse após o dia 9/7/2012, com a nova redação dada pela Lei 12.863, que dispõe assim,
utiliza a atividade econômica e financeira, bens, direitos ou valores provenientes da infração penal, ponto. Não exige dolo direto, não fala em dolo eventual, portanto, é possível hoje, ou melhor, é possível a partir do dia 9/7/2012, a conduta daquele que de alguma forma obtém uma vantagem facilitando a lavagem de capitais, responder pelo crime com dolo eventual. Então a conclusão que se chega é, na época não havia a possibilidade do dolo eventual, porque a lei exigia o dolo direto. Mas hoje, né, a lei admite que seja na modalidade do dolo eventual, e ele, na época, foram absolvidos acertadamente pelo TRF da 5ª Região. Beleza. E afinal, para alguém ser responsabilizado pela lavagem de capitais, não sendo ele aquele que está praticando a lavagem de capitais, ou seja, sendo aquele que está de alguma forma colaborando pela cegueira deliberada. E aí eu vou pegar um gancho, por que a teoria da instrução do avestruz? Porque o avestruz, quando se vê em perigo ou quando se vê alguma coisa anormal, ele esconde a cabeça para fazer de conta que está tudo bem. Daí a doutrina chamar de teoria da instrução do avestruz. Porque essa é a conduta do avestruz quando ele se vê em perigo ou em alguma coisa que fuja à sua normalidade. Mas quais são os requisitos que precisam ser aplicados ou precisam ser vistos para a responsabilidade penal? Que ele crie, de forma consciente e voluntária, uma barreira, ou seja, ele fazer de conta que está tudo normal, né? Segundo, né, a criação dessa barreira facilitar a prática de uma infração, e foi o que aconteceu com esses empresários. O faz de conta que está tudo bem facilitou eles pegarem aquela vultosa quantia em dinheiro que foi subtraída do Banco Central lá de Fortaleza para esconder ou ocultar aquele dinheiro em um patrimônio ilícito. Por quê? Porque aqueles caras, obviamente, esfregaram nota fiscal na cara de muita gente. Isso aqui é meu. Aqui, ó, comprei, foi zero. É no meu nome. Mas com dinheiro, produto do crime. Então, a conduta deles facilitou. E, por último, no terceiro item, é imprescindível, é indispensável que, no caso concreto, né, aqueles elementos gerem ao autor, aquele sujeito que fez de conta tudo bem, uma dúvida razoável. E qual seria a dúvida razoável no caso que a gente está analisando? É normal alguém chegar hoje, 2025, carro de luxo, 250, 300 mil, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais em dinheiro. Eu vou pagar em dinheiro, mete a mão na bolsa, paga 3 milhões de reais em dinheiro. É normal isso? Então existe a dúvida razoável? Mais do que razoável. Existe uma dúvida real. Aquele dinheiro não é produto de coisa boa, é produto de algum tipo de ilícito. Senão ele teria feito um Pix, por exemplo, o que não seria muito comum, mas pelo menos aquele dinheiro seria rastreado ou rastreável se houvesse alguma suspeita. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Me acompanha no Instagram, no YouTube, compartilha os vídeos, comunica aos seus amigos que estão estudando. Eu te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.